Oi, gente, boa tarde. Boa tarde é péssimo, né? Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é Bruno e novamente eu vim devagar sobre algumas questões, algumas coisas de trabalho e também sobre livros que eu tenho lido. Eu não organizei um roteiro específico sobre o que eu tenho lido, então vai soar bem aleatório, certo? E natural. Então, tudo que eu vou falar aqui foi sem planejamento. Ao mesmo tempo que eu estou organizando aulas, eu também estou falando. Então, meio que eu estou aproveitando uma coisa com outra. A aula é sobre China, então, enfim, muita coisa que eu tenho lido é sobre China. Então, eu separei até 2 livros sobre a China. Um é esse aqui, um colega de trabalho me indicou, A Nova China. Como são livros acadêmicos, eu não leio eles de uma vez só, como ficções, certo? Então eu leio capítulos ou trechos que vão me ajudar na aula. Nesse caso, aulas de terceiro ano, que é uma linguagem mais adaptada para o ensino médio, mas ao mesmo tempo que os alunos consigam, né, compreender com profundidade o assunto. Então foi esse aqui, a Nova China, que é uma pesquisadora chinesa que passou a viver nos Estados Unidos e que ela compartilha algumas visões, alguns estereótipos de jovens, de amigos, de vizinhos, enfim, lá dos Estados Unidos sobre a China. Então, que nós também temos, né? Ah, não, como é viver num país ditatorial, como é viver num país sem redes sociais. E ela vai quebrando esses estigmas. Veio até um cardzinho bem legalzinho, ó, sobre a China, que tem um prédio gigantesco, eu acho que é Xangai aqui, e uma construção milenar típica chinesa. E o outro filme que eu resolvi, né, trazer para vocês é esse aqui, sobre China, socialismo no século XXI. Esse venceu o Book Award of China, é do Elias Jabbour e do Alberto Gabriele, da Boitempo. Só folheei, não vi nada, então não tenho muito o que comentar sobre ele. Para falar sobre eles, né, nós trabalhamos na geografia do terceiro ano, sou professor de geografia, o século XX e o século XXI, basicamente. Né? Tudo que tem acontecido hoje, guerra do Irã, as imposições contra a Venezuela, as imposições contra Cuba, a crise de hegemonia dos Estados Unidos, tudo isso tem um plano de fundo que as origens, claro, vêm aí dos acontecimentos do século XX. E eu acho que o melhor historiador para a gente trabalhar século XX, não vejo outro senão o Eric Hobsbawm nesse aqui. Esse livro já é velhinho, assim, na minha estante tá há muito tempo, foi uma amiga que me presenteou, acho que foi lá em 2015, 2014, já tem mais de 10 anos, e foi na graduação, e nós lemos um capítulo dele, lá na graduação, o primeiro, eu acho, e a forma como o Eric Hobsbawm escreve esse livro, ele tem, se não me engano, vários sobre eras, né? Era das revoluções, era do capital, era dos impérios e era dos extremos. E esse aqui é o único que ele fala como uma pessoa que viveu no século XX, ou seja, uma pessoa que viveu ao mesmo tempo que as coisas estavam acontecendo. Primeira Guerra, Segunda Guerra, crise de 29, Revolução Russa, Guerra Fria, né? Então a Guerra Fria vai ser muito importante para eu explicar para os meus alunos, porque, por exemplo, a China hoje é um país, né, em ascensão. Toda a questão da Revolução Cultural, grande salto adiante, a influência da União Soviética, como os Estados Unidos, né, passaram esse processo. E aqui mais uma referência. Às vezes eu fico triste porque, enfim, os alunos hoje querem coisas muito mastigadas, querem coisas muito rápidas, né? Principalmente porque a geração deles, que não é tão distante da minha, mas a geração deles é ainda mais acelerada, porque a geração deles está acostumada a vídeos de 1 minuto explicando um conflito inteiro. E aqui a gente precisa de 3 livros para explicar só um assunto, né? Enfim. Então, estou falando tudo isso porque toda essa divagação, porque uma das questões, uma das atividades que eu vou avaliar os alunos envolvem distopias, ou seja, ficção, né? Que é a grande coisa, né? O grande objetivo que eu quero passar nesses vídeos, nesse mundo paralelo do YouTube. Então, eu separei algumas distopias, seguindo aí, né? Um trabalho feito por
uma colega e amiga, né, que me substituiu durante meu processo de doutorado, e aí ela fez uma atividade que envolvia essas distopias, o Conto da Aia, Jogos Vorazes, 1984, Fahrenheit, Ensaio sobre a Cegueira. Ela incluiu outras que eu não conhecia, mas eu resolvi manter essas que eu citei para eles comentarem, para eles produzirem, né, análises sobre como essas distopias explicam a realidade. Já que quando nós falamos de distopia, nós estamos falando sobre um mundo à parte ou algo que não aconteceu, né? E quando, na verdade, boa parte dessas distopias foram inspiradas, segundo as próprias autoras, em fatos reais, em acontecimentos do mundo real, né? O próprio Jogos Vorazes, a Suzanne Collins fala que fez investigações sobre a Roma antiga, né? Ou ela se inspirou quando estava assistindo um programa de televisão que era um reality show e depois passou e havia algo, né, violento ali passando, como as pessoas estavam sendo induzidas a assistir aquilo e ao mesmo tempo associar uma imagem com outra, a imagem de violência, a imagem de reality show. E aí, né, tem as suas controvérsias, claro, né? Mas coisas que acontecem na realidade. O Conto da Aia é a mesma coisa, né? A autora Margaret Atwood, ela vai se inspirar em regimes que vão defender a rigidez contra direitos para as mulheres, né? A total ausência de direitos ou de igualdade para as mulheres, que é uma realidade de muitos países, né? Do Oriente Médio, né? Da África, mas enfim, regimes que também já foram apresentados na Europa e na América e na Ásia em distintas gerações, né? Não somente restritos ao Oriente Médio e à África. E aí a ideia é trazer esses livros, né, para os alunos eles lerem, espero, e depois compararem com fatos da geopolítica mundial. Bom, dito isso, eu queria compartilhar as impressões sobre os livros que eu li, né? Eu separei aqui alguns pontos porque eu acabei começando muitos livros ao mesmo tempo e depois corta, não tem problema não. Obrigado moço. Começando de novo, eu acabei, né, chegou um cafezinho aqui, que meu amor fez. Eu acabei começando muitos livros ao mesmo tempo para ver, eu acho, testar qual é o que me prenderia, né, mais rápido. Né? E eu acho que eu estava numa fase de sobrecarga que eu não conseguia me conectar a nenhum deles. Eis que né, o primeiro que eu terminei dessa leva de livros foi Santo de Casa, de Stefano Volpe. A minha memória é terrível, né? Eu não consigo lembrar do livro uma semana depois que eu leio. A verdade é essa. Mas o Santo de Casa foi indicação de minha amiga Caterine, que foi finalista comigo lá do Prêmio Kindle, e até ela me indicar lá em São Paulo e eu comprar, demorou um pouco. Eu fui arrastando, li a sinopse, e a sensação era de que eu já tinha visto alguma coisa parecida, porque eu tinha lido Meridiana, de Eliana Alves Cruz, espero que eu acertei o nome, porque eu também sou ruim de nomes de autores, e havia algo de uma família, né? Eu lembro que Meridiana gira em torno de uma família negra de classe média que ascende, e que tem 3 filhos, né? No caso, 3 filhos, e cada um ali numa história específica, num arco que vai se desenrolar em cada capítulo. Aqui é parecido nesse sentido, mas o foco central não é esse. Então, nós temos aqui 3 irmãos, Alan, Alex e Bettina. Nós temos uma mãe e um pai que é esse santo de casa, essa ideia de santo de casa, né? Ele era bom para os de fora e ruim para os de dentro, vamos dizer assim, né? Ele é uma pessoa muito... um pai autoritário, que encarnava essa visão, essa personalidade de um homem que deveria ser o pai de família, ideal. Tem uma discussão também de família evangélica aqui, que lá em Meridiana não tem. E eu acho que me prendeu mais nesse caso porque
tem um personagem que é a Betina, que era Alberto, que os capítulos dela são sempre assim muito bem construídos. Então Alberto ele foi, né, no caso, essa criança trans que vai fazer a transição para se tornar Betina e vai, claro, impactar essa estrutura, né, dessa família muito envolta na visão de que o homem é a personalidade do macho provedor, né? E Alan, se não me engano, é Alan que vai encarnar a visão, tá vendo que minha memória é curta? A visão de, ou é Alex? Fiquei em dúvida. Um deles, né? Desses irmãos, vai encarnar a visão da reprodução desse pai, né? Ou seja, da herança que esse pai iria trazer. O filho que vai herdar a ideia de masculinidade do pai, né? E a outra personagem é a mãe, que é Ruth. Começa com ela, na verdade, né? E Ruth, ela também é uma mulher evangélica, que tem aquela saia, que veste, que vai para o culto, que, enfim, né? Que encarna a mulher perfeita, dona de casa. Mas depois eu achei interessante como Stefano vai construir uma ideia de que é uma mulher com desejos que foram reprimidos, né? Então ela ama outra pessoa, ela tem uma foto dessa pessoa, né? O pai descobre, ela também sofre violência, né? E no início eu achei realmente que iria trazer essa ideia de vilão do pai, que merecia morrer mesmo. Só que no final você vai entendendo que também tem um espaço ali de perdão. Não perdão como outros autores trabalham, mas um perdão de que nem todo mundo ali, nem os filhos, nem a mãe, nem o pai, são perfeitos ou assumem os papéis que deveriam assumir. Então, depois eu fiquei pensando, né, quem é o vilão? Porque a gente sempre busca essa ideia de vilão e, na verdade, não existe, essa não é a ideia de Stefano, pelo menos foi o que eu entendi. Sim, outra coisa, gente, eu sempre vou falar da história, então, inevitavelmente, eu vou falar spoilers. Então, é uma forma de incentivar a leitura, não é uma forma de destruir a experiência aí de vocês. E aqui um spoiler muito forte. O final, talvez eu achei um pouco apressado. Por quê? Você descobre a razão pela qual o pai morreu, certo? E pela qual a mãe, ela emudece, ela fica assim, paralisada, né? Porque antes de morrer, o pai descobre um câncer de próstata. E aí vamos à grande questão. Teve essa semana, é engraçado, uma colega de trabalho falou isso lá no café do trabalho, que todo homem machista, ele adoece de próstata. Assim, uma generalização. Vai logo naquele lugar que eles têm um tabu absurdo, certo? Um estigma que ninguém deve tocar, é intocável. E aí vai exatamente ali que ele adoece. E aqui é a mesma coisa, eu percebi a mesma coisa. E aí esse cara, esse pai, né, ele é tão fissurado nessa ideia de macho alfa, né, que ele, claro, não vai se tratar, ele vai morrer. E mais além disso, né, ele vai pedir para essa mulher, para essa esposa, dizer que ele morreu de outra coisa, que ele morreu de um ataque de onça, para vocês terem ideia. Porque todo o livro a gente vai ter a ideia de que ele morreu de um ataque de onça, né? Que ele foi atacado por uma onça, a onça comeu ele. Mas não, né? Ele morreu adoecido aí pela doença. E ele pede para ela não falar. Só que a grande vingança do final é isso. Ela fala para os filhos e o livro acaba. Aí, não, é mais ou menos assim, como se ela tivesse, não dessa forma como eu estou falando, mas a forma como ele escreve muito melhor, né? Aí ela fala assim, então ele me pediu para guardar esse grande segredo, mas eu vou trair ele, eu vou me vingar dele. E ele morreu disso. Ela fala para os filhos, ela espalha aí para todo mundo, né? Então eu não achei assim, a altura, um final à altura. Tem os seus simbolismos, certo? Também tem um risco aqui de eu falar de uma forma... Lembrem que minha memória, né? Eu já avisei que minha memória não é tão boa. Pode ser que eu generalize ou eu atropele alguma coisa aí no meio do caminho. Mas o objetivo está cumprido de falar da essência do livro. E eu concluí ele. E o livro me deu energia.
para continuar meu processo de leitura, certo? Então, há tempos, eu acho que desde dezembro do ano passado, eu estava tentando terminar esse livro aqui, também da editora Record, do selo Amarcord, o Santos de Casa da Record. Triste Tigre, de Neiji Sino. É uma autobiografia. Eu sou muito encantado com capas de livros, então eu fiquei interessado pela capa, essa criança segurando aí um cachorrinho. E o título também é um livro de uma autora francesa. Ela é nascida na França, morou no México por mais de 20 anos e atualmente reside no País Basco francês. E por ser autobiografia, eu também gostei da sinopse. Mas o livro é muito pesado, certo? E há tempos que eu ficava adiando a leitura, o término desse livro, porque eu me questionava, por que eu estou lendo, né, esses relatos? Então a Neige, ela foi violentada pelo pai, né, durante um bom tempo, desde a infância, passando pela sua adolescência. E é claro, não tem como essa pessoa, a autora, ela vai relatar isso. Não tem como uma pessoa ela não ter marcas sobre isso, né, sobre esse processo. Não vou descrever os relatos, porque pode ser que o vídeo não, enfim, não alcance, né, por conta dos termos, das palavras, da proibição, né? Eu quero que esse vídeo chegue aí ao máximo de pessoas possível, porque é um livro para incentivar a leitura. Mas a forma como ela vai escrever não é que seja crua, porque não tinha outra forma dela escrever esse livro. Então, o Triste Tigre, depois a gente vai entender, vem de um poema, se não me engano, de outro livro, de um poema que também tem esse título, e que tem essa metáfora do cordeiro e do tigre, no caso, do oprimido e do opressor. Quem você escolhe ser, né? Todo mundo, toda a sociedade cobra que você seja um cordeiro, mas no fundo todo mundo quer ser o tigre, vamos dizer assim, né? Enfrentar com tudo, todos os problemas, todos os monstros, né? É quase aquela história de que o vilão é mais interessante, né, que o mocinho. Porque se você baixa a cabeça para tudo, você é taxado aí como uma pessoa que se ressente e tudo mais. Mas aqui é uma devastação, vai acontecer uma devastação na vida dessa autora, né, dessa mulher, desse ser humano. E ela vai relatar os detalhes, a forma como ele agredia, como ele usava da subjugação, do poder. Porque mais do que tudo, uma violência desse tipo, né, que vocês já sabem qual, não é o ato em si, não é prazer, é o poder. O poder que se exerce contra uma criança, no caso, né? Então, a simbologia da boca, de você calar, né? Da ideia de você chegar ao auge. Então, em algum relato, ela vai falar que ela precisava para que ele parasse, para vocês terem ideia do peso. E outra coisa, a coisa mais asquerosa que eu achei foi o julgamento, porque o pai não vai oferecer resistência nenhuma, ele vai relatar, ele vai dizer que fez. E ele mesmo vai se sentir incomodado com alguns jornalistas que vão insistir em perguntar para ele por quê ou como era, e ele dizer, você já sabe o que aconteceu, né? Ele mesmo, o agressor. Porque a sociedade, os olhos da sociedade, eu acho que é o mais assustador. As pessoas não vão estar interessadas na vítima, elas vão estar interessadas no agressor, na visão dele, na postura dele. E no que ele representa, claro, né? Então, o julgamento é muito pesado porque não tinha mais o que se negar. Os advogados de defesa enfim, né, desse protótipo de ser humano que não deu certo, vão usar argumentos mirabolantes de honra, de pai de família, né, de pessoa provedora. De novo, o provedor, santo de casa, o pai que morre, né, e aqui o pai que agride, o provedor. Então ele tinha esse direito para os advogados, né, e para parte da sociedade também. É isso que me chocou. E a autobiografia, tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Aí eu separei até ontem, quando eu postei a foto, né, da capa, dizendo que eu tinha finalmente terminado, depois de meses, que a última frase é não cair, não cair, não cair. Né? E ela, claro, né,
sobreviveu, ela é uma sobrevivente. Aprendemos a viver sabendo que esse mundo estará sempre ali, numa curva da estrada. Eu gosto de finais, gosto de começos também. O começo e o final, para mim, do livro é primordial para decidir se você vai gostar ou não. E outro livro, bom, passei desses dois, consegui ler, tá aqui já na minha listinha, né, de livros de 2026. E aí eu tinha outros livros na fila, né? Quais livros que eu estava na fila? História da Violência, de Eduardo Louis, que eu já conheço a escrita. A Pediatra, de Andrea Del Fuego. Um Estudo da Obediência, da Sarah Bernstein, que foi finalista, né, do Booker 2023. E o Não Fossem as Sílabas do Sábado, que é outro livro que eu adiei há tempos, desde o ano passado. Mas aí chegou um livro que todo mundo estava falando, Assim na Terra como debaixo delas, embaixo da terra. Assim na Terra como embaixo da terra, de Ana Paula Maia. Ana Paula, ela escreve desde 2016, 2017, desde a década passada, certo? Essa é a 11ª edição desse livro, pela Record. E até então, ninguém estava dando atenção, nem eu, nem ninguém. Eu não tinha visto tantas coisas assim, entre os youtubers, booktubers como chama, né? Entre as entrevistas, né? Enfim, não vi muita coisa. Na pandemia também não. Eu fico assim, um parêntese, pasmo como na pandemia esse livro não se tornou, né, popular. Lembrou, da mesma forma que o Santo de Casa me lembrou Meridiana, ele me lembrou aquele Onde Pastam os Minotauros, de Joca Terron. Completamente diferente, só uma lembrança, certo? Só uma lembrança. Não é dizer que o livro imitou, não. E aí, gente, esse livro aqui eu li em um dia, para vocês terem ideia. Ele tem 143 páginas, tirando algumas de introdução, dá 140, 130, alguma coisa assim. Rápido você lê, mas claro, eu não sou uma pessoa que lê rápido, até porque tem 1 milhão de coisas para fazer. Mas é, assim, fantástico, esse livro é fantástico. Discordo das pessoas que falam que a escrita dela é dura, crua, não achei, de nenhuma forma. É um livro de suspense, de drama, e é um livro sobre o Brasil, antes de qualquer coisa. Um livro muito brasileiro, né? Curtinho, as frases curtas, que eu gosto, né? Ela usa muitos pontos. E aqui você tem uma colônia penal. Não tem um marcador temporal, se é hoje, se é ontem, se é amanhã, se é no futuro, se é um Brasil que não existe, mas você consegue adequar perfeitamente. Hora ou outra eu me pegava pensando que podia ser Barbacena, né? O Holocausto brasileiro, né? Aquele hospital colônia psiquiátrico, entre aspas, que dizimou pessoas do Brasil inteiro, né? Ou no futuro, certo? Em algum momento o Brasil se tornar exatamente isso aqui. Mas é uma colônia penal onde os presos, eles são mortos, eles sabem que eles não vão sair dali. Então o personagem principal é Bronco, eu entendi que é Bronco Gil. Bronco, ele fica muito na nossa mente por conta do nome, mas também pela construção dele. Ele é um dos presos, certo? Ali dessa colônia. E ele vai ter uma origem indígena, porque ele também é chamado de índio, certo? Faltou um pouco eu entender melhor essa origem dos personagens, né? Mas eu entendi que não era o foco da escrita. E aí, gente, ele, assim, maravilhoso. Eu gostei muito, muito desse personagem, você torce por ele. Eu achei que o final não seria tão bom, assim, tão feliz, vamos dizer assim, tão otimista, mas eu gostei do final, falo já sobre ele. Mas antes dele, eu quero falar sobre Melquiades, que é o chefe, como se fosse o diretor dessa colônia penal. Gente, é uma pessoa atroz, uma pessoa terrível. Ele gosta mesmo de matar e ele tem um hábito assim, de quando os presos eles cumprem a pena, ele fala mais ou menos assim: eu vou te dar determinados segundos. Se você correr e você escapar, você está vivo. Mas ele sempre encontra. Parece que ele foi treinado para caçar esses presos e matar eles. Então você sabe o que vai acontecer. Até que um deles, se não me engano, Pablo,
ele consegue armar um plano e escapa e não consegue, né, ser capturado pelo Melquíades. É o que eu mais lembro, né? O final é muito eletrizante. E aí, gente, vai abrir um espaço, assim, para tanta coisa nesse livro, porque é curtinho, mas é tanta coisa que acontece quando isso vai, né, se desenrolar. O Pablo consegue atacar o Melquíades. O Melquíades, na verdade, ele freia o carro e aí ele bate e fica desacordado. Aí o Pablo troca as roupas e aí a roupa de preso vai para o Melquíades e a roupa de policial, de diretor vai para ele foge, sabe-se lá para onde. Aí o que é que acontece? Um chefe que tinha esquecido completamente, outra pessoa, né, que tinha esquecido completamente de ir lá fechar a colônia, já deveria ter fechado faz tempo, chega e não entende nada do que está acontecendo e acha que o Melquíades é um preso como qualquer outro. E Bronco Gil e os outros, né, que estão ali, inclusive um dos guardas que ajuda o próprio Melquíades, vão ficar naquela coisa, naquela angústia, sem saber o que fazer, porque ao mesmo tempo que eles sabem que se o Melquíades despertar daquele transe, daquele impacto, ele vai matar todo mundo, né? Ele é completamente transtornado, mas eles também sabem que é a oportunidade deles matarem esse homem, esse monstro, né? E de novo aqui, não tem personagens femininas, pelo menos eu não lembro, não tem. É só personagens masculinos. E a autora é uma mulher, claro, né? Ela construiu perfeitamente a personificação do que é o pensamento de boa parte, né, da sociedade em relação, por exemplo, ao encarceramento, né? A sociedade do encarceramento. A coisa do bandido bom e bandido morto, mata mesmo, né? Tortura, não tem que ter pena não, que é um discurso, né, trazido dessa ideia da moral, da proteção da família, enfim. Se abre aí um leque sobre isso. Mas vamos ao final, spoilers, certo? Que o final aqui me impactou muito. O Bronco Gil, né? Claro, o Melquíades desperta desse transe, ele percebe o que aconteceu e volta à sua personalidade, ao seu ódio terrível, e começa a tentar matar todo mundo. Né? Uma perseguição terrível. Inclusive o próprio colega que foi lá fazer, né, a vistoria na colônia. E é uma confusão porque quem é que vai, né, ser a pessoa responsável por parar esse homem? O Bronco Gil, né, grandão, a personificação dos povos indígenas, vamos dizer assim. E aí ele com arco e flecha consegue matar esse homem. E, gente, no final você pensa, segunda tentativa de terminar esse vídeo após gravar sem áudio. Mas vamos lá, rapidinho, emendando aí o que eu tinha começado a falar sobre o finalzinho, né? Spoilers, ao finalzinho de Assim na Terra como debaixo da terra, embaixo da terra, eu sempre erro. O Bronco Gil, ele consegue, né, matar o Melquíades e ele consegue um emprego, ele acha lá, um fazendeiro encontra ele, um fazendeiro chamado Milo, e ele vai viver agora trabalhando com esse fazendeiro. É engraçado que o fazendeiro sabe que ele é uma pessoa apta, porque todo mundo sabia, meio que todo mundo sabia ali nesse país, no Brasil, que todo mundo que entrava nessa colônia não sairia, e ele conseguiu sair. Então o fazendeiro pensou assim, poxa, né, deve ser um cara terrivelmente assim, terrível. E aí o finalzinho é assim, tem um espaço para otimismo, mas também tem essa discussão, poxa, todo mundo sabia, ninguém ligava para nada. Bronco Gil está ressurgindo, nascendo novamente, como se tivesse acabado de sair das entranhas do Criador e sido despejado num chão de pó vermelho e pedras sob um céu que ainda não se tornou azul. É isso. Me deu energia para falar sobre esse aqui, ó. Eu comecei semana passada um estudo da obediência de Sarah Bernstein. Gostei por conta da capa. Demorou um pouquinho para chegar, foi eu acho que mais de um mês para chegar. Foi na Amazon e é bonito, é um amarelo, um verde amarelado neon. E aqui, gente, eu não consegui me conectar. Eu comecei a ler e não entendia nada, absolutamente nada. Parecia a professora de Charlie Brown, a turma do Peanuts, e eu tentava e não.
Eu acho que perto desse, só um livro que eu li há muito tempo atrás, chamado Judas, de Amos Oz, que também eu quero tentar ler novamente, porque eu acho que eu não estava no momento. E aí eu fui insistindo, e eu entendi que é uma irmã, ou seja, uma personagem feminina que vai cuidar do irmão, que se torna inválido de alguma forma. Ele era uma pessoa bem-sucedida e perde a esposa, e perde o emprego, e perde popularidade. E ela sempre foi essa pessoa obediente, ou seja, ela sempre abriu mão de tudo, todos os desejos, todas as questões, tudo da vida dela para favorecer esse irmão. E os irmãos, eu acho que fala em plural, irmãos. Mas pelo menos o que eu vi aqui, que ela vai cuidar de um. E ela se muda de país para outra língua, para outro universo, para outra cultura e para um povoado. E nesse povoado vão acontecer assim várias coisas assim que vão coincidir com a chegada dela. Então, uma cachorra que vai engravidar de forma psicológica. Aí tem uma cena bem engraçada que a dona, né, dessa cachorra vai culpar o cachorro da pobre da irmã e ela meio que não consegue se defender. Você sente raiva mais dela, que ela não consegue se defender daquela coisa absurda. E outras coisas que vão acontecer, morte de animais, de gado, sabe? Morte de porcos, umas coisas assim estranhíssimas. Só que fica por isso, não se justifica nada. É um fluxo de consciência constante. Os parágrafos são gigantescos, então não tem muito espaço para você respirar. Cada capítulo você tem uma coisa assim, meditação, um silêncio, algo assim. E é ela falando, refletindo, pensando. E você chega no final e o que é que aconteceu? Ela se libertou disso? Eu acho que não. Eu cheguei no final meio que sem entender muita coisa o que aconteceu, certo? Ela aprendeu a ser realmente uma pessoa muito subjugada e é isso. Mas claro, com espaços para ressentimento, tristeza. Ela vai refletir um pouco sobre isso também, sobre o que ela deseja, sobre o que ela queria ser, enfim. Aí o finalzinho mesmo, que é a última frase que eu li hoje, o irmão continua lá, sendo cuidado por ela, e aí ele diz assim: hoje em dia meu irmão anda devagar, de cômodo em cômodo, com os pés descalços em silêncio. O cabelo está comprido, cozinho e limpo para ele. Cuido dele e leio para ele. E aí continua. Nos próximos dias, os habitantes da cidade celebrarão seu feriado na igreja, cujas luzes consigo ver agora, mesmo da janela diante da qual eu paro. Além do jardim do meu irmão, bem longe, lá no vale, sei que não virão porque não precisam vir. No entanto, digo a mim mesma suavemente: estou vivendo, reivindico o meu direito de viver. Será? Eu não achei, né? Então fica aí a dica para quem gosta, né, de fluxo de consciência. Esses foram os livros que eu li em maio, já está acabando maio. Esses 4. Me deu fôlego para tentar terminar o Não Fossem as Sílabas do Sábado, de Mariana Salomão Carrara. E esses 2 aqui que eu já comecei, o História da Violência, do Edouard Louis, que é autobiográfico, e A Pediatra, de Andrea Del Fuego. Nunca li nada de Andrea Del Fuego e comecei a ler e gostei, estou gostando. Além disso, eu queria mostrar essas revistas que chegaram, são as revistas que eu assino, a 451, essa edição acho que é a de... não tem a data, eu acho que é a última edição. As Feras do Livro, sobre a Feira do Livro de 2026. E eu assino por conta dos meus alunos a Le Monde Diplomatique. Se eu conseguir abrir. Cadê? Essa edição aqui é... Todas as edições de Le Monde Diplomatique são alguma crítica a algo que está acontecendo. Então essa é Lavanderia Brasil. E a outra que chegou ao mesmo tempo, uma capa bem bonita, que é sobre como o Trump tem provocado, instigado aí uma guerra no Caribe. Ó, que capa bonita.
E é isso, gente. Estou começando agora no YouTube. Apoiem esse meu trabalho, se inscrevam, curtam, compartilhem e comentem também. Beijo e tchau.